Então diz a palavra do Senhor em 1 Timóteo 5,8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem o que, irmãos? Negado a fé, e é pior do que quem? Pior do que o ímpio, pior do que o descrente. Então você pode ler comigo essa palavra? Vamos ler todos juntos? Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Pai, estamos diante da tua palavra. E nós cremos que o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para tratar conosco. Queremos sair daqui melhores do que entramos. Melhor marido, melhor esposa, melhor filho. Queremos sair daqui melhores. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda a sair melhor. Que o amanhã seja um amanhã muito melhor. E que cada dia, Deus, sejam dias melhores na vida de cada família aqui. Assim eu oro. Já te agradeço por essa oportunidade. E não permita, Deus, que eu venha atrapalhar essa ministração. Mas que eu possa, sim, também ser abençoado através dela. Assim eu oro te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Queridos, a primeira carta de Paulo, escrevendo a seu discípulo Timóteo, nesse capítulo, especificamente, ele aborda um tema muito importante para nós. E é um tema que, se nós formos nos reportar para toda a Bíblia ela se define nisso daí, família. Então ela vai tratar de família. Nesse texto especificamente, o apóstolo Paulo está tratando da família. Ele dizendo para o seu pastor Timóteo, dizendo para ele, olha Timóteo, se alguém, olha a alerta que ele está dando para o pastor Timóteo, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente da própria casa, tem negado a fé. E esse alguém é pior do que um ímpio. É muito pior do que o descrente. Então a primeira pergunta que eu gostaria de fazer a você nessa noite, e isso diz respeito não somente aos maridos, mas à esposa, ao casal em si. Como é que está a sua família, meu irmão? Como é que está a sua família? Como é que está a sua casa? Qual é o valor que você tem dado à sua família? Que valor você tem dado a eles? Será que você tem colocado a sua família no lugar onde eles deveriam estar? No patamar? Ou será que você está aqui nessa noite apenas porque, não, eu fui convidado, pega mal a minha esposa vir sozinha. Pega muito mal o meu esposo vir sozinho. Será que é só isso? Porque nós vivemos uma correria do dia a dia, né, irmãos? Nós trabalhamos, nós corremos, há uma correria muito grande. E muitas vezes, nessa correria toda de ganhar o pão de cada dia, muitas vezes nos faz esquecer de que nós temos que cuidar da nossa casa. E esse é um dever, que não é um dever só dado ao homem, mas esse dever é do casal. É cuidar da própria casa. E pensando na obra de Deus, nós não podemos nos esquecer também da família. Nós temos que cuidar da nossa família, e a família, ela se estende. Ela se estende aos seus filhos, né? A pessoa que mora com você, no meu caso, a minha sogra abençoada, que mora comigo, eu moro com ela, melhor dizendo. O mundo está como está, irmãos, por falta de cuidados com a família. Por isso o mundo está atravessando o que nós estamos vendo hoje. Famílias se degradando, casais entrando em litígio, parece que isso virou uma normalidade. Quando eu lhe digo, meu amado irmão, minha amada irmã, não é normal. Não pode ser considerado normal uma família entrar em litígio. Família que está entrando em falência no relacionamento. Família que você só tem de igual com o seu esposo ou com a sua esposa, ou mesmo com os seus filhos. A única coisa que há de igual na família é o CEP. Não tem mais nada igual ali dentro, cada um tomando a sua posição. E isso, amados, infelizmente, isso não é diferente na igreja. Não é diferente. Nós estamos vendo isso, as famílias da igreja também. Muitas famílias estão vivendo um verdadeiro caos.
E a nossa meta aqui, nesse culto de casais, com certeza, nessa noite, deve ser focado única e exclusivamente na família. Então, se no final dessa palavra, se no final desse culto, você sair daqui melhor cuidador do que você entrou, com certeza a palavra vai ser de muita valia. Ou será apenas mais uma palavra que você vai ouvir no púlpito de uma igreja. Eu olhando para a história, irmãos, eu me baseio muito nos defeitos de uns para que eu não venha praticar os mesmos defeitos. A Bíblia é um livro tão fantástico que ela não esconde o defeito de ninguém. Ela não esconde, ela coloca tudo às claras. Não é nada em oculto. Você entende, irmão? Então não tem nada em oculto. Essa semana passada eu tive dando uma orientação bíblica para uma pessoa que falou para mim: eu não me conformo de dizer que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Eu digo, mas eu também não. Também não. Mas se eu olho para a Bíblia, eu vejo a pessoa de Davi, como ele reage, aquilo já começa a mudar a minha teoria. Porque Davi, ele era um homem de arrependimento, irmãos. Mas se você for olhar a história de Davi, eu divido Davi em duas partes, irmãos. Eu divido Davi no pai Davi, o chefe da casa, o da família, e eu divido Davi rei. Então eu faço essas duas divisões. Davi foi o rei de muitas batalhas, homem de muita guerra, homem com a mão muito suja de sangue, homem vencedor de batalhas. Porém, quando eu olho a história de Davi, o principal tesouro na vida de Davi, que ele deveria batalhar pelo tesouro, ele foi relapso, que foi exatamente a família. Então, se você olha a história de Davi, ele foi um ótimo rei, foi um bom rei, um homem de guerra. Porém, não foi um bom pai. E por que a Bíblia deixa isso claro? Exatamente para mim e você não imitarmos os defeitos de Davi, mas tomar esses defeitos para que você não venha pô-los em prática. Vou lhe dar um exemplo da palavra. Lá em 1 Samuel, capítulo 30, do verso 1 ao 6, acompanhe por gentileza, diz assim: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens, ao terceiro dia, a Ziclag, ou seja, chegou na sua cidade, já os amalequitas, presta bem atenção nisso, tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag e a esta, ferido e queimado. Vamos botar uma vírgula aqui, deixa aí, tá, irmão? Não tira não. Todavia ele chega de batalha na cidade de Ziclag, a cidade que era dele. Chega naquela cidade, ele encontra como a cidade? A cidade saqueada, ferida e queimada. Segue o texto. Tinham levado cativas quem, irmãos? As mulheres que lá se achavam. Porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Então somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade e ela queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele, ergueu a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura. Olha o que isso gerou, querido, no meio de uma cidade inteira. Amargura. Por que amargura? Cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou em quem? No Senhor. Glória a Deus. Davi se reanima no Senhor. Então Davi, irmãos, ele retorna da cidade, ele retorna da guerra, e ele encontra essa cidade em ruínas. E qual era o desejo do povo, irmãos? Apedrejar Davi, como nós acabamos de ler. Davi se angustiou, né? Davi se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura. Você sabe, querido, eu pensando nesse texto, para trazer para os irmãos, você sabe que isso pode estar acontecendo com a sua vida? Você sabe que isso pode estar acontecendo exatamente conosco? Nós podemos estar saindo para a peleja, e muitas vezes saímos para a peleja em nome de Deus,
Quando eu digo peleja, tanto faz na vida ministerial, quanto na sua vida, quanto no seu trabalho. Você pode estar saindo para a sua peleja, pode estar saindo para o seu trabalho. Você pode estar saindo para o seu ministério, ministério que não é que ele te obriga, ele te leva a isso, a estar na igreja, estar evangelizando, falando a palavra, pregando a palavra. Pode estar exatamente acontecendo isso com você, ganhando o mundo e perdendo o mais precioso que Deus lhe deu, que foi a sua família. Amados, eu sempre digo, quando eu vou a uma ordenação pastoral, e eu compartilhei isso com o pastor Manuel, no dia da ordenação dele, a palavra que eu dei para o pastor Manuel, ele está ali, que ele pode falar que foi exatamente isso: perca seu ministério, mas não perca sua família. Foi ou não foi, querido? Falei isso. Perca seu ministério, mas não perca a tua família, irmão. Porque não há nada mais precioso do que a sua família. Não, pastor, mas e a igreja? A sua família. Começa lá a sua família. O seu ministério começa lá na sua casa. É lá que começa. Então não adianta ganharmos o mundo inteiro. Não adianta você estar aqui, irmãos, uma pessoa aqui e outra pessoa do lado de fora. Não adianta você estar aqui evangelizando, pregando a palavra e várias vidas e almas se rendendo ao Senhor, e você está perdendo seus filhos, perdendo a sua esposa. O inimigo está saqueando a tua casa e você não está percebendo. É impossível isso. Tudo por falta de cuidados, tudo por falta de quê? De proteção, irmãos. Esse é o principal tesouro no qual Deus confiou a você. A sua família, irmão. Deus te deu essa esposa, Ele confiou a você uma vida. E essa vida no qual Deus confiou, essa vida, ela gera vidas. Você está entendendo, querido? Olha o quanto Deus, Ele confia em você, Ele colocou nas suas mãos. Muitos pastores perdem a família com igreja cheia, irmão. A igreja está cheia, a igreja está abarrotada, o ministério está crescendo e a família em ruína. E eu lhe digo, eu lhe pergunto nessa noite, o que tem mais valor para você? O que vale mais para você, irmão? É a sua igreja que vale mais? É o seu ministério que vale mais? Ou é a sua família? Não adianta você vir para a igreja fazer número, se você está perdendo os números na tua casa. Não adianta, irmãos. O que adianta isso? Então a palavra que o Senhor nos traz nessa noite é exatamente essa: cuide da sua família. E muitos, pensando no sustento da família, passam tanto tempo fora, e a família está sendo sustentada pelo material e faltando o afetivo, irmãos. Família tem tudo. Tem família que se abre a geladeira, está abarrotada, sabe, Diaco? Abre a geladeira, está cheia. Você olha, carro novo, conta bancária, tudo abençoado. Mas a família é na falência. Há famílias que estão exatamente assim. Falta de afetividade, falta de companhia. Filhos que estão órfãos de pais vivos, que dentro de casa não há mais uma comunicação. Ninguém se comunica mais, cada um no seu espaço. É por essa brecha que o inimigo entra, irmãos. É por essa brecha que o inimigo entra e toma a tua Ziclag. É por essa brecha. É pela tua falta de cuidado. Tua falta de cuidado. A sua falta de observação. Como assim, pastor? Você sabe que mulher adora ser observada? Sim ou não, irmão? Você sabia disso? Hein, varão? Sim, varão, sim ou não? Ela ama ser observada. Irmãos, tem muitas vezes que eu sou cabeleireiro, os irmãos sabem, né? Depois, se as mulheres quiserem cartão, eu dou. Calma. Uma propagandazinha não faz mal a ninguém. Irmãos, a gente acaba de fazer o cabelo, acaba de ajeitar a cliente, né? A cliente faz a unha, fica bonita, fica com os pés bonitos, vai lá na Patrícia, lá na podóloga, arranca tudo que é casco do pé, né, Patrícia? Arranca tudo que tem direito, bota um casco novinho na mulher. Unha feita, cabelo pintado. Aí a manicure olha e diz assim: olha, sua unha tá linda. Já aconteceu isso com você, irmã, sim ou não? Aí alguém olha, a cabeleireira olha e diz: olha, seu cabelo ficou ótimo. Aí chega outro cabeleireiro: você tá linda, não é assim? O cabeleireiro chega na porta: você está linda, maravilhosa. Não é? Brincadeira aí, tá filmando, irmão? Pelo amor de Deus.
Mas tem outros que dizem assim, você está bonita. Mas, irmãos, isso tudo acontece. Aí a mulher chega em casa irradiante. Chega em casa, o marido olha assim, você está chegando agora, a janta está pronta? Como é que você sai e não deixa a janta pronta, pô? O menino está aí, eu tive que trocar 3 fraldas amarelas do garoto. Não aguento mais trocar fralda amarelada. Não é assim, irmão? E a mulher está lá. Não brinca. Que a mulher faz isso, irmão. Ela faz isso, ela quer ser observada. Né? Você está cansada? Eu tô. Não é assim? É assim, eu sei disso. Não é assim, irmã? Não é assim? Você está bem, irmã? E o marido não fala nada, irmão. Ele não investe nessa área. O marido sai de manhã que não dá nem um bom dia, querido, toma um café, chuta o cachorro, vai embora para o trabalho. Chega à noite, tu quer beijinho na boca, irmão. Tu deixa uma gata em casa, tu chega em casa, tem uma onça, querido. O bichinho cresceu. Você entende? Aquele animalzinho que você saiu de manhã, era uma gatinha. Quando tu chega em casa, tá uma onça. E a culpa é de quem? É sua, irmão. Porque você deu brecha na tua Ziclag. Aí o inimigo entra lá. O que ele vai fazer? Vai botar no coração dela o quê? Viu como é que o vizinho te elogiou? Esse teu marido não te elogia não, pá. Mas o teu vizinho, olha, te elogiou. São sementes, querido. Eu estou falando uma coisa assim meio grotesca, mas isso pode se desencadear por um monte de situação. E você está lá, que não está nem observando. Você entende? A mulher está aí arrastando o cabelo e para lá e para cá, e você não dá um... Olha, ficou lindo o seu cabelo. Ficou ótimo. Esse cheiro de formol, então, tá maravilhoso para dormir com isso. Dormir com cheiro de formol, maravilha. É bom que eu já me intoxico a noite toda. Quer dizer, até vira até, né? Vira até, não é, querido? É motivo de alegria. Mas tem que ser observado, irmãos. Olha, 1 Timóteo 5,8 vai dizer, olha, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente de quem? Da própria casa. Quem é o da própria casa? É a esposa, é seu esposo. Não tem cuidado dos seus, tem negado a fé e é pior do que quem, irmão? Do que um descrente. Amado, essa palavra de Paulo não diz respeito a uma família convertida. E a palavra diz que nós, maridos, nós somos o responsável por esse lar. Temos responsabilidade na condução dessa casa. Cada vez que você parar para pensar, irmão, qual é o teu papel na sua casa? Seu papel é exatamente esse. Responsável, protetor. Você é responsável em guardar e em cuidar. Você é responsável pela saúde espiritual da sua família. Responsável por isso. Então, se nós queremos, eu quero uma receita para a minha família, para o meu casamento e bem. Ok, homens, sejam presentes. Não precisa dar presente. Seja presente. Às vezes diz assim, eu trouxe presente para meu filho. Todo mês eu dou presente para meu filho. Ele quer a sua presença. Tem nada melhor, irmãos, do que um pai presente, do que um marido presente, uma esposa presente. Viu? Quando ela queimar aquele arroz, come, irmão. Come um arrozinho queimado. Aí você diz, sabe o quê? Receita nova. Então eu comi o croissant do pastor Manuel. Né, pastor? Faz croissant. Irmãos, prestem bem atenção. Aquele que ainda tem cuidado dos seus, aí já está falando dos parentes de sangue. Olha a nossa responsabilidade. Olha como é que isso se estende para toda a família, irmão. Olha por que o mundo está como está. Porque nós não temos cuidado e cuidamos mal dos nossos e ainda dos nossos familiares. Estamos cuidando mal da nossa parentela. Nós somos piores que os incrédulos. Amado, não subestime o diabo, irmão. Não brinca com ele. É uma semente hoje, é outra sementinha amanhã. Amado, a única diferença do trabalho dele para o nosso é que ele não deixa de trabalhar.
Todo dia ele rega essa semente, irmão. Acredite no que eu estou lhe falando. Ele põe uma semente no teu coração, varão, ele põe uma semente no teu coração e todo dia ele vai regar essa semente. Todo dia. A família é o primeiro órgão, querido, instituído por Deus. E nós temos que cuidar dela. Deus criou Adão. Deus criou quem? Ivo. Não, Deus criou Adão, Deus criou Eva. Não é isso, irmão? Então Deus criou e formou ali o quê? A família. E ele falou o quê? Sede fecundos. Sede fecundos. Eu quando paro para pensar nessa história e vejo o que aconteceu com Eva, a minha pergunta é, aonde estava Adão? Onde ele estava, irmão? Será que ele estava lá olhando para o cavalo? Isso aqui é cavalo, vou dar o nome de cavalo. Aí ele olha para um cachorro, porque eu não consigo ver cachorro no outro nome, né? Inteligência. Ele olha para um cachorro, isso aqui é um cachorro. Será que era isso, irmão? Eu estou apenas conjecturando. Será que era isso? Será que ele estava cuidando de tantas outras coisas e esqueceu de cuidar do principal? Porque quando Deus criou todas as coisas, Deus falou que era bom. É bom. Mas quando Deus cria o homem, Ele cria o homem, criou a mulher, forma o casal para a posteridade, para formar uma família. O que o Senhor diz, irmão? Que era bom? Eis que é muito bom. Ou seja, agora isso aqui é muito bom. O que eu fiz até aqui o que eu fiz é bom. Mas agora o que eu acabei de fazer é muito bom. E eu fiz com as minhas mãos. Projeto meu. Imagina Deus fazendo isso, irmão. Projetou o casal. E aonde estava Adão? Deveria estar cuidando dos seus. Deveria estar cuidando dela. Deveria estar ali cuidando dela. A minha pergunta sempre foi essa: aonde ele está? Onde está Adão? Amado, cuide da sua família. Há um ditado que diz: seja um pai para o seu filho, antes que um traficante o adote. Seja um pai. Seja pai presente. Seja a mãe presente. Antes que o mundo abrace. Olha, queridos, o tempo que os nossos filhos passam no mundo é muito maior do que o tempo que ele passa na sua casa. Muito maior. Não, pastor, meu filho agora, ele está estudando em casa e tal. Quando ele pega o celular dele, amado, sabe onde ele está? Está no mundo. Ele não está dentro de casa. O corpo está ali. A cabeça está fora. O coração não está ali, o coração está fora. Então a maior parte do tempo os nossos filhos passam lá fora. E Satanás não é tolo, irmão. Ele vai tentar combater o principal órgão e é dele que desenvolve toda uma nação, toda uma igreja é gerada por Deus. Então ele quer destruir o que Deus criou, a igreja. A igreja é instituída que família. Olha quantas famílias compõem uma igreja. Compõe uma igreja família. E nós somos uma família, família de Deus. Deus diz que aquele que não tem cuidado da família negou a fé e é pior do que o infiel. Negar a fé não é abandonar a fé não, irmãos. Com sua negligência, você está quebrando os fundamentos do cristianismo, que se manifesta em atitude. Tudo se manifesta em atitude. Há muitos que não confessam a nossa fé, irmãos, e quando eu olho a família é muito mais estruturada do que a família de muito crente. Você sabia disso? Há famílias que não confessam a tua fé, a fé que você confessa, que são família muito mais estruturada do que muitas famílias dentro da igreja, quando deveríamos ser nós os exemplos. Educa os seus filhos melhores do que muitos de nós, irmãos. Está havendo uma descaracterização muito grande da família. O padrão familiar não é mais o padrão bíblico. A corrupção do gênero humano descaracterizou a família. Todos detêm o seu espaço dentro do lar. Eu não sei se a sua casa é assim, mas todos detêm um espaço dentro do lar. Como é que funciona isso, pastor? O pai fica numa sala, a mãe fica no quarto, os filhos ficam no outro quarto e todo mundo separado. Por isso que eu digo que desde o início, a única coisa que tem em comum é o quê?
é o CEP, porque o resto é tudo separado. Há uma separação, cada um vai para um lado. Numa separação acontece também isso, cada um vai para um lado, divide os filhos. Os filhos são divididos. Por que acontece isso? Porque a divisão já estava dentro de casa. A família já estava dividida. Então nós temos que tomar alguns cuidados, irmãos, porque o inimigo está entrando nas suas eclague. E sutilmente, ele está tomando o teu território. E ele toma território. Uma das coisas que o diabo faz, irmãos, ele não bate na porta. A Bíblia diz que eis que estou à porta e bato. Sabe quem é que bate? É o Senhor. O diabo arromba. Ele não pede licença para entrar na tua casa. A droga entra sem que você abra a porta. Ela arromba a porta. Então, se não formos pais presentes, vamos perder os nossos filhos. Vamos perder a família. Pais presentes, teu filho não quer presente, irmão. Ele quer a sua presença, presença da mãe, presença do pai. Como é bom uma família unida, querido. Como é bom ter uma família unida. Essa divisão não é padrão bíblico, irmãos. É uma decadência total da família. Filhos não podem fazer as suas leis. E dentro da casa cada um tem a sua lei. Não entra no meu quarto, porque no meu quarto quem manda sou eu. Olha, não vou nem te perguntar se acontece na sua casa. Não vou lhe perguntar isso, eu prometo. Mas acontece isso. Não, o meu quarto é a minha individualidade, é a minha intimidade. Isso não acontece com uma pessoa de 18, 20 anos, não, irmão. Acontece com uma criança de 10. Acontece com uma criança de 5. Você está entendendo? Como eu estou entendendo isso? Você está entendendo, irmão? Dentro de casa, o meu espaço é meu. Onde é que entra a família aí, irmão? Aonde entra a família? O que é a família? Família é união, irmão, é comunhão. Mas estamos perdendo a família exatamente por isso, cada um no seu. Isso não é infringir o espaço. Amado, quando você entra no espaço do seu filho, você não está infringindo o espaço dele. Você está cuidando da sua casa. Quando você entra no celular do teu filho, você não está entrando numa individualidade dele. Você está zelando por ele. Está cuidando dele. Mas é muito mais fácil. E hoje, então, a babá chamada celular, ela está tomando conta dos filhos, né? A criança chora, pega o celular, dá o celular para ele. Pronto, é o celular. É ou não é, irmãos? É assim ou não é assim? Quando não muito, vou botar uma TV aqui, a cabo com 300 canais. Pronto, aí bota o celular na mão da criança lá e a criança fica pronto. É o mundo dele, não é assim? Eu já vi isso, irmãos. Eu sou pastor, a gente escuta isso em gabinete. Ele tem um mundo dele. Que mundo dele, querido? Como é que você divide uma casa em 4, 5 partes? Uma casa. Como fazer isso? Não sabe o que está acontecendo dentro de um quarto. Há uma autoridade exagerada por parte das mulheres. Falando um pouquinho para as irmãs. Hoje, querido, que atuar onde compete ao marido e não há sujeição, ou seja, isso é antibíblico. Existe uma situação que acontece hoje nas famílias, que muita mulher assume o papel que é do homem dentro de casa. Isso não é bíblico, irmão. Irmã, isso não é bíblico. A palavra do Senhor ela é muito clara. Ela diz, as mulheres sejam o quê? A gente tem que entender isso aqui, tá, irmãos? Isso aqui tem que ser entendido. Para você não sair daqui, essa submissa, hein? Nem a mucama. Não é isso, irmão. Olha o que diz a palavra. As mulheres sendo submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo neste mesmo o salvador do corpo. Na maioria das vezes isso acontece por culpa do marido, irmãos, que não está sendo cabeça, como manda as escrituras. E se ele não assume o papel que é dele dentro da casa, alguém tem que assumir, senão vira um trem desgovernado. E quem é que assume? É a mulher. Isso é bíblico? Não. Se o marido é o cabeça, é ele quem limita.
É Ele quem põe o limite. Se Ele é o cabeça, então Ele também é o provedor. Você entende, querido? É o provedor. Porque Ele é o cabeça. Ele provê o espaço, o espaço da família. É Ele quem une esse espaço. Ele não divide o espaço. Cabe a Ele unir. Então, se nós olharmos a palavra de Deus, irmãos, se nós conseguimos ser família, ser esposo, ser esposa, de acordo com a palavra, irmãos, as famílias irão muito melhor do que estão. Com certeza a sua família pode ser muito melhor. Pensa bem no que está sendo falado, irmãos. Por estar defendendo a pátria, por estar ausente pelos seus afazeres, o que aconteceu com Davi, irmão? Não havia afetividade dentro de casa. Estava defendendo a pátria. Enquanto você está lá fora defendendo seus afazeres, não há afetividade dentro da sua casa. Então, o que Deus fala para mim nessa noite, que eu preciso ser um pai mais presente. Provisão de material não é o mais importante, irmão. Não é o mais importante. O importante é a sua presença. O melhor remédio para todo o pecado da família é o amor, querido. Muitas famílias está faltando isso, está faltando comunhão, está faltando amor, está faltando afeto, presença. O amor vai muito além do que palavras, irmãos. Porque amar é uma atitude. Não adianta você chegar na sua casa e falar eu te amo, se as suas atitudes não condizem com as suas palavras. E eu conheço muitos casais que só sabem falar isso. Eu te amo, mas as atitudes não condizem com isso. A palavra do Senhor é muito clara, em 1 Pedro 4,8, acima de tudo, porém, tem de amor intenso, uns para com os outros, porque o amor, ele cobre o que? Multidões de pecados. O que pode encobrir os pecados na sua casa, meu irmão? O que tem poder para encobrir os pecados que está dentro do quarto dos seus filhos? O amor. O amor. E amar é muito mais do que presentear, querido. Como é que o amor cobre os pecados? Outros textos esclarecem muito bem isso, irmãos. Na ausência do amor, pessoas de mentes carnais podem alimentar pensamentos errados e criar filhos desnecessários. Criar conflitos desnecessários dentro do lar. Por falta de quê? Por falta do amor. O amor, porém, não age de uma maneira que provoque os outros a pecarem. Por isso que a palavra do Senhor diz, pais, não provoquem, os seus filhos. A palavra do Senhor em Provérbios 10:12, o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Gálatas 5:19 e 20, vai gravando isso aí, meu irmão. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme. Eu quando olho para ciúme, eu digo, meu Deus, quantos casais se dividiram por causa disso aqui, irmão? Por causa de ciúme, o ciúme doentio, o ciúme possessivo, sabe? Exagerado. Ciúmes, iras, discórdia. Aí ele fala, 3 coisas finais que eu quero ler. Discórdia, dissensões e facções. Paulo condenou como obra da carne os pecados de discórdia, dissensões e facções. Isso pode estar acontecendo no teu lar. Sabe por que Deus te trouxe aqui hoje, irmão? Deus te trouxe aqui hoje para você limpar a tua casa. Para isso que Deus lhe trouxe aqui. Para você limpar aquele quarto lá dos teus filhos. Limpar o seu quarto, limpar o seu leito. Esse leito com mácula. Querido, limpa teu leito. Limpa seu leito. Viva uma vida melhor com a tua família. Você pode, eu creio que você pode. A ausência, o amor não praticado, traz isso, irmão. Falta de companheirismo, falta de diálogo. Família que não tem mais diálogo, que ninguém se comunica mais. E nós estamos vendo isso muito, e não só lá fora, eu repito, dentro da igreja. O pai, ele é responsável na educação dos filhos. E a mãe, ela é uma auxiliadora, ela auxilia segundo que é a educação dos filhos. Eu não consigo entender quando um pai educa. Eu não digo pai carrasco não, tá, irmão? Quando um pai educa e a mãe vem e diz, não precisa falar com ele assim, desse jeito. Não, você não precisa falar isso, não precisa tratar ela dessa forma.
Por que você está falando assim com ela? Sabe o que você está fazendo, irmã? Você não está sendo auxiliadora. Você não está sendo companheira. Você não está sendo amiga. Você está jogando contra o teu time. E se você jogar contra o seu time, a sua Ziclag vai ser tomada. Os dois caminhos jogam a favor. E com a ausência dos pais, entra em ação a maior babá criada pelos homens, a internet. A internet entra aí. Essa foi uma babá criada pelos homens. A televisão, querido, que é altamente destruidora. Os filhos recorrem aos pais e não encontram. E os pais acham tudo isso conveniente, sem perceber a destruição da sua Ziclag. Você está entendendo isso, querido? Olha como é que Deus está nos orientando na sua palavra. Provérbios 14, verso 1 diz, a mulher sábia edifica o quê? As irmãs estão aí, mas já foram arrebatadas não, né? Foram não, tá bom. A mulher sábia edifica, mas a insensata, com as próprias mãos, a destrói. A Bíblia diz que é melhor morar em uma casa com goteira, irmão, do que viver em uma casa com uma mulher rixosa. Irmão, a coisa é séria. A palavra do Senhor, Provérbios 21, 19, é melhor morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda. Pensou que não ia sobrar para você, né, irmã? Sobrou também. Provérbios 27, 15, o gotejar contínuo no dia da grande chuva e a mulher rixosa são semelhantes. Ou seja, você gosta de goteira dentro de casa constantemente, irmão? Claro que não. Mulher rixosa constantemente. A mulher rixosa, ela não edifica o seu lar. Mas o que seria uma mulher rixosa, irmão? É a mulher que com frequência atormenta seu marido, reclama demais, dá bronca no esposo como se ele fosse um idiota, como se ele fosse uma criança. Isso é uma mulher rixosa, tudo reclama. Você está entendendo? Você quer destruir a tua Ziclag? Seja você uma mulher rixosa. Vai destruir a sua casa. Respeite, querido. Ela age sem respeito para com ele. E depois ela quer o quê, irmão? Ela quer romance. Não vai conseguir. São autoritárias. Olha o que é uma mulher rixosa. São autoritárias. São casadas ou solteiras, né? Resistentes em admitir que comete erro. Nós temos crescido, mas a nossa retaguarda, ela está seguindo sem nenhuma guarda, sem nenhum cuidado. Nós estamos crescendo a família está crescendo, vai se multiplicando, e nós não estamos tomando cuidado com a nossa retaguarda. Os cuidados devem ser tomados antes mesmo de você pensar, querido, em fazer algo novo na tua casa. Cuide do que já tem lá. Porque você tem algo na tua casa que precisa ser cuidado. E essa palavra, Deus ministrou meu coração, eu vim ruminando essa palavra na rua, irmãos. O lar de Davi sempre foi uma bagunça. Se você analisar a história de Davi, começa o estupro dentro de casa. Nós olhamos a história de Aminon, filho de Davi com Tamar, sua filha. O estuprador dentro de casa, uma filha estuprada. E depois disso, o que aconteceu, pastor? Depois disso se levanta Absalão, filho de Davi, filho que ele mais amava, e mata quem? Mata o próprio irmão, Aminon. O tempo passa, querido, e nós não vemos uma reação de Davi, enquanto pai. Se você olhar toda essa história, você não vai ver uma reação de Davi. Ainda tem um casamento caótico de Davi com Mical. Uma mulher que era temente a Deus, mas teve um casamento frustrado. A casa e os filhos de Davi, querido, ele está toda dividida. Eu repito, ele era um bom rei, mas não era um bom pai. Você pode ser um excelente profissional na sua área. Você pode fazer tudo de bom dentro da sua igreja, ser um tremendo de um pregador. Você pode ser o melhor músico da igreja, o melhor diácono, o melhor pastor, o melhor bispo de uma igreja. Mas se você não cuidar dos seus, a sua fé, ela é falida. É o que diz a palavra, não sou eu que estou ministrando, a palavra do Senhor, ela diz isso. Aquele que não cuida dos seus é pior do que o incrédulo. Pior do que o incrédulo. Ser pai e marido, amado, é o seu maior ministério, grave isso. Seu maior ministério, diáconos, não é o diaconato, seu maior ministério.
Não é o maior ministério. Seu maior ministério, você que é da igreja, o maior ministério é a sua família. Não adianta, querido, você ser uma coisa aqui dentro, uma bênção aqui dentro, e do lado de fora não condiz com nada do que você ministra do lado de dentro. Nada disso adianta, amado. Nada disso adianta. Eu sempre digo que ser pai é um chamado. Assim como ser marido é um chamado. E a nós é dada essa função, irmãos, de preparar a esposa formosa como Cristo mantém a sua igreja. Uma igreja formosa. Você trabalha de maneira para fazer a sua esposa formosa, irmão? De que maneira você está trabalhando dentro da sua casa? Como é que você tem tratado o seu lar? Você trabalha para que ela vença suas falhas ou você é apenas um acusador? Que tem marido que só sabe acusar, né, irmão? Só sabe acusar. Mas é incapaz de ser um colaborador. Mas é um acusador. Qual educação você tem provido para os seus filhos? Olha bem, querido, o que aconteceu com Davi. Pensa na família dele. Nós temos responsabilidade sobre nossa família. Nós temos muita responsabilidade sobre o nosso lar. E eu quero terminando aqui, irmãos. Quanto tempo você tem dedicado para a sua esposa, para os seus filhos? Luquinha, vem cá, filhão. Quanto tempo você tem dedicado para o seu marido, irmão? Quanto tempo você tem gasto com ele? Quanto tempo tem dedicado? Quanto tempo você não diz para o seu cônjuge, eu te amo? Não, pastor, eu falo todo dia. Será que ela percebe? Será que ele percebe isso? Será que ela sente isso no fundo da alma? Ou será que você diz eu te amo quando você está nos seus dias desejosos? Será que é só nesse dia? Aí já sai de casa, eu te amo, não é assim? Será que você tem feito isso, irmão? Pensa um pouquinho. Sabe uma coisa que está em extinção? O abraço. O abraço está em extinção. Sabe uma coisa que eu não consigo entender, Lucas? Você vai casar, você entenda isso, em nome de Jesus. Não faça isso que eu vou dizer, não. Tem marido que beija, que parece que a boca da mulher está cheia de espinho. É assim, já vou trabalhar. Não tem mais beijo, irmão. Não tem mais beijo, não tem um abraço, não tem um carinho, não tem mais nada. Aí tu chega em casa, tu quer encontrar o quê, irmão? Tu quer encontrar ela com aquela lingerie? Não vai não. Lucas, tampa o ouvido, você é solteiro aí. Varela, tampa o ouvido. Você quer encontrar quem em casa? Lingerie preta, irmão? Vermelha, azul? Tu vai encontrar aqui, tu vai encontrar de calça comprida rasgada, com a roupa toda furada, toda descabelada, e se bobear ainda está com bob no cabelo. Não, não bota não, que senão vai enrolar, né? É misericórdia mesmo, irmão. Né? Tu diz assim, tu olha para a mulher, está amarrado. Mas isso acontece, irmão. Não nesse nível, né? Mas não dá um nada, um afeto, não tem nada. E chega em casa, você quer o quê, irmão? Dá ovo frito para ele, mano, todo dia. Não frita bife, não. Se ele te trata desse jeito, é assim. Dá ovo frito para ele, vai comer ovo cozido, é melhor. Nem para frigideira vai. Olha o que diz a palavra para nós encerrarmos, irmãos. 2 Samuel 18, 31 ao 33. Esse jovem no qual eu vou ler aqui para você era filho de Davi, Absalão. O filho que Davi mais amava, Absalão. Chegou o etíope e disse, boas novas ao rei, meu senhor, hoje o Senhor te vingou do poder de todos os que se levantaram contra ti. Só para você entender, aqui ele está contando sobre a morte de Absalão. Absalão havia morrido. E esse homem ele chega para dar notícia para Davi. Então Davi pergunta, disse o rei ao etíope, vai bem o jovem Absalão? Respondeu o etíope, sejam como os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que levantam contra ti para o mal. Então o rei, profundamente comovido, presta bem atenção nisso, o que ele fez? Subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. Ele chora agora pela morte de Absalão.
E andando ele dizia: Absalão, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem dera eu tivesse morrido em teu lugar. Ele quer morrer no lugar do filho, mas não foi pai presente em vida. E agora que perde, irmãos, ele perdeu, não tem mais como restaurar. Amado, depois que perde, não tem como restaurar. Você está entendendo? Morreu, irmão. Eu estou lhe falando perder para a morte. Não há como, não há possibilidade de restaurar. Então, para que isso não aconteça, seja um pai presente, seja um marido presente, uma esposa presente, porque depois não adianta chorar, irmão. Depois já foi. Não foi pai em vida. E agora ele diz: meu filho Absalão, quem dera que eu morrera por ti. Depois que perder, não adianta mais o lamento, irmãos. Mas depois que o casamento acaba, só milagre, irmão. Então, se teu casamento está entrando em litígio, queridos, conserta isso. Deus te trouxe aqui para consertar o teu lar, para dizer para você: ainda há tempo de consertar a tua casa, a sua família. Valorize sua família, valoriza teu esposo, valoriza tua esposa, seus filhos, enquanto há vida. Eu não estou lhe falando somente da morte física, irmão. Estou lhe falando que tem muita mulher viúva de marido vivo, e tem muito marido viúvo de mulher viva. Restaura teu lar, querido, restaura a tua casa. Nada disso aqui tem valor, nada do que está sendo falado aqui, se você não colocar tudo isso em prática na tua casa. Eu repito, vai ser mais um culto que você vê na igreja, só mais um culto, só marcou presença, mas não mudou em nada. Nada disso tem valor. Sua casa é o principal alvo desse encontro, amado. Depois de Deus, presta bem atenção, depois de Deus, nada tem mais valor do que a sua família. Primeiro Deus, família, igreja. Não é Deus, igreja e família. Você está errado. Você está errado. Excelente diácono, péssimo pai. Excelente pastor, péssimo marido. Excelente bispo, péssimo administrador do lar. Não, querido. Não inverta as ordens. O Senhor criou Adão, criou Eva, criou primeiro o casal, depois o trabalho para o casal. Agora vai trabalhar para manter a sua mulher. Trabalhou para sustentar a sua família. Mas a família, ela tem que tomar a primazia depois de Deus. Ela tem que tomar primazia na sua vida. Pensa nisso, irmão, em nome de Jesus. Cuide da sua casa, cuide da sua família, e com certeza você terá dias melhores. Dias melhores virão. Você tem como restaurar essa tua casa aí. Restaurar o amor, o carinho, o afeto. Há como restaurar. Deixa teu filho te chamar de chato. Seja um pai chato, mas um pai presente. Meu pai é chato, me beija toda hora, me abraça toda hora. Seja chato. Ele tem que sentir isso. Filhos gostam de afeto, irmãos. Mulher gosta de carinho. E não é carro carinho, relógio carinho, anel carinho, não é não. É carinho afetivo, é afeto. E homem gosta de respeito, gosta de carinho também, e gosta de afeto. Amém, queridos? Entenderam isso? Vamos para casa fazer festa? Ih, meu Deus, não vai nem vir ninguém amanhã de manhã, pastor. Se todos os casais entenderam, não vai vir ninguém amanhã de manhã. Vamos colocar de pé, irmãos. Glória a Deus. Aprendeu? Bonitinho vai casar. Cadê a noiva dele? Você entendeu? Entendeu, né? Anotou tudo? Depois cobra dele. Cobra dela depois. Vamos orar, irmão? Quero orar pelo teu casamento. Quero orar pela tua família, irmão. Se você quiser, ó, você não pode me abraçar porque a gente está em isolamento. Mas
essa pessoa que está do teu lado não está em isolamento não, irmão. Se tu disser para mim que está de isolamento dela, tu tem que apanhar. Faz isso não, a gente pega lá fora. Se quiser dar um abraço, abraça. Vamos orar. Ora pelo teu cônjuge. Há quanto tempo você não ora pela tua esposa, irmão? Há quanto tempo você não ora pelo teu esposo? Vamos fazer isso agora? Enquanto o Lucas está dedilhando aqui, você pode orar pela tua esposa? Você pode orar pelo teu esposo? Vamos fazer isso, em nome de Jesus? Deus, ouça essa oração, Senhor. Ouça, Senhor, a oração dos teus servos, Pai. Ouça a oração dessa esposa, Deus. Em nome de Jesus. Ouça a oração do teu servo, Senhor. Ó Deus, e perdoa os pecados de negligência. Perdoa, Senhor, se os pais têm sido pais negligentes, esposa negligente. Que o Senhor perdoe os pecados, mas que possa essa noite, Deus, essa noite, Senhor, estar restaurando esse casamento, restaurando esse lar, Pai. Porque, Senhor, não existe lugar melhor para estarmos do que na nossa casa. Não há lugar melhor do que o leito ao lado da esposa, ao lado do esposo, Pai. Não há lugar melhor. Em nome de Jesus, abençoa os filhos dos teus servos, Pai. Ó Deus, tira toda contenda na casa, na família, joga por terra todo ataque do diabo sobre as nossas Ziclag, Senhor, em nome de Jesus, que o diabo venha tirar as patas dessa família agora, em nome de Jesus, porque sobre esse lar não vale encantamento, essa família do Senhor, os nossos filhos são do Senhor, em nome de Jesus, nós como igreja ordenamos que Satanás tire as patas dessa casa agora, em nome de Jesus, e que seja restaurado esse lar, Senhor, para que o teu nome seja glorificado nesse lugar. Assim nós oramos, Senhor, te agradecendo por tudo que o Senhor ministrou ao nosso coração, em nome de Jesus, amém. Depois dá uma salva de palmas ao Senhor, irmão. Aleluia.